Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Que bom nós separarmos este momento para estudarmos a palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina, para nós obtermos conhecimento, entendimento e sabedoria. Que todos tenham um dia bastante abençoado ao lado do Criador do Universo. Nossa lição. E hoje, quarta-feira, 8 de abril de 2026, a lição 2 de hoje ela tem como título Deus e a Criação. Tudo que nós olhamos ao nosso redor hoje, mesmo que pela presença do pecado que ele vai deteriorando, que ele vai realmente arruinando a natureza, ao observarmos realmente uma flor, um nascer do pôr do sol, o céu estrelado, tudo isto expressa assim, uma ordem, uma beleza, uma exatidão, uma precisão que pressupõe que isto foi feito através de um planejamento de um Criador sábio, inteligente e poderoso. Você provavelmente já tem visto e ouvido falar, e conhecer assim de cor as primeiras palavras das Sagradas Escrituras que dizem lá: no princípio Deus criou, que está lá no livro de Gênesis capítulo 1, versículo 1. Que aqui utiliza-se do hebraico Elohim para Deus, né? Quando ele fala que não existia nada e passou a existir, né? É que naquele momento da criação, quando Deus iniciou, o mundo era sem forma e vazia. E já no capítulo de Gênesis capítulo 2, aparece outro nome para Deus, como Yahvé, ou Yahvé, como Senhor. E assim, combinado com mais uma palavra, formando a expressão Yahvé Elohim, quer dizer Senhor Deus, porque Yahvé é um nome realmente particular e pessoal do Deus verdadeiro. E muitas vezes ressalta que o Senhor ele é um Deus de aliança, né? De relacionamentos. Em Gênesis capítulo 1, versículo... em Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2, a Bíblia diz que antes da criação, a terra ela era sem forma e vazia. E alguns até não creem, que foi Deus que criou o universo, mas a Bíblia mostra a explicação científica e filosófica, onde Deus idealizou, planejou a criação, que nós podemos ver ali no livro de Hebreus capítulo 11, versículo 3, e também no Salmo 33, versículos 6 até 9, mostra que o mundo foi criado pela palavra de Deus. E ele, ao mencionar as palavras, pelo seu poder, tudo se fez e tudo se ordenou. Em Gênesis capítulo 1, aparece Deus como o Criador do universo. E já em Gênesis capítulo 2, Deus se revela como o Senhor. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, podemos imaginar Deus assim, se inclinando para ele formar o primeiro ser humano, do pó da terra, onde ele pegou assim da argila, do pó da terra, onde ele soprou as narinas ali, do formato do homem que ele fez de barro, e o homem passou a ser uma alma vivente, ou seja, começou a ter movimentos, começou a ter sentimentos. Então o Senhor passou a ter um relacionamento com o homem, e esse é um Deus que se aproxima tão perto que ele sopra assim, no fôlego de vida nas narinas de Adão, mostrando assim um relacionamento, uma intimidade realmente com o ser humano. E o nome Yahvé oferece assim um retrato íntimo de Deus
E ainda assim Moisés, ele utilizou ambos os nomes já nos primeiros capítulos das Sagradas Escrituras, para revelar suas dimensões do caráter divino, a sua grandeza e a sua proximidade. E Deus criou realmente o homem para ele ter um relacionamento, para ele ter uma intimidade, né, pessoal, e a forma assim, com detalhes assim do ser humano, com inteligência, com sentimentos, com movimentos, né? E tudo foi criado com a participação da Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E só nós olharmos ali em Gênesis 2, que a Bíblia diz: façamos o homem nossa imagem e semelhança. E aqui está no plural, mostrando que há a existência de mais uma pessoa nessa criação. E assim Deus, ele é o nosso Criador e o nosso Salvador. Porque ele também, para salvar o homem, ele veio até esse mundo de pecado, se transformou em um de nós, para que nós realmente tivéssemos o poder da eternidade. Ele nos livrou da morte do pecado. E essas duas revelações, né, de Criador e Salvador, impactam a nossa adoração, que são atos de Deus sobre a razão que nós devemos adorá-lo. E por isso que ele criou realmente o sábado, que é o quarto mandamento, que é um dia de adoração e louvor a ele, para que o ser humano tenha uma maior intimidade com ele. Primeiro que, através de estudos, né, das Sagradas Escrituras, nós aperfeiçoamos a nossa cosmovisão, ou seja, a nossa forma de nós enxergarmos, de vermos o mundo, e os estudos nos ajudam a melhorar esse conhecimento. E ao lermos, por exemplo, né, o livro de Gênesis, percebemos as nossas origens, né? E isso é importante, e todo aquele que se interessa em ler, obter conhecimento da Bíblia, saberá o seu destino final. E essa é a cosmovisão de um cristão, porque ele quer saber como ele veio e até onde ele vai. Se aquele que acha que o fruto do acaso, o futuro, pouco lhe interessa, realmente é uma das pessoas mais infelizes do mundo. Quando você se debruça sobre a Bíblia e sabe de onde nós viemos e para onde nós vamos, assim, nesse mundo nós procuraremos levar uma vida com mais esperança, com mais equilíbrio, né? Com sensatez, e é o que Deus deseja para os seus filhos. Porque Ele, Deus, quer se relacionar conosco para a eternidade, não só aqui, mas eterno, no lar, na Nova Jerusalém, para que realmente Ele, Deus, possa andar conosco. Por isso que a maioria das pessoas conhece muito bem as primeiras palavras da Bíblia que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, que está lá em Gênesis 1. E no hebraico a palavra usada do Criador é Elohim. E Deus, o único santo e verdadeiro, todo-poderoso e soberano, que governa o universo, que sustém o universo, ele é o mantenedor de tudo isto. Ele é o Elohim, que do grego quer dizer tudo isto. Ele está conectado com toda a sua criação, pois ele a criou pelo seu poder e estabeleceu por sua sabedoria. E vejam que aqui em Gênesis 1 e Gênesis 2 menciona que não existia e passou a existir. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E por isso, ao estudarmos a lição dessa semana, devemos levar as pessoas a uma compreensão exata de Deus, quem Ele é, dos atos divinos, da história da humanidade, como ocorreu, nivelando os estudos assim pelo alto, para que as pessoas conheçam da parte de Deus toda a criação do mundo,
com estudos assim densos que vemos nessa lição, principalmente de hoje e da semana inteira, assim se aproximando mais do Criador, e podemos confirmar que a nossa existência ela é um ato pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus para com o homem, para que realmente tivesse vida em abundância e que fosse morar com Ele na eternidade. No Salmo 100 diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, e você salvai que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos seu povo e rebanho do seu pastoreio. Está lá no Salmo 100, versículos de 1 até 3. Aqui diz que nós devemos sempre nos apresentar a Deus com cânticos, com louvores, né? Com hinos. E esse é o motivo de que Deus nos criou para isto, para nós termos alegria ao seu lado, para que nós possamos adorá-lo em espírito e em verdade, para que nós possamos enaltecer esse grandioso Deus que criou a nós, que mantém a nossa vida hoje. E assim toda a criação ela é evidenciada pela existência de um grandioso Deus e é testemunhado pela natureza do homem. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 20, ele nos diz: porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio de coisas que foram criadas. Muitos cientistas, né, que antes eram ateus, que fundaram a ciência moderna e que eram pessoas renomadas assim ao longo da história do mundo, posterior a esses estudos que eles fizeram, aplicando as suas teorias assim, de que eles realmente defenderam, eles reconheceram a existência de Deus como um criador e ordenador do universo. Entre eles, podemos dizer que lá Isaac Newton, que foi em 1727 que ele fez isto, Copérnicos, que está lá em 1543, que ele era astrônomo, né? Galileu Galilei, em 1642, né? Também astrônomo. E isto foi verificado através de estudos e teorias que eles defenderam. A Bíblia começa como dois relatos paralelos da criação, que está lá em livro de Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2. No início aparece o nome de Deus, no hebraico, Elohim, que transmite a ideia de um Deus grandioso e de poder. O nome mencionado aqui, Elohim, está no plural, que expressa a majestade, força e a presença da Trindade na criação. Já o nome Yahvé, no livro de Gênesis capítulo 2, transmite a ideia de proximidade e relacionamento, e foi quando ele, Deus Yahvé, criou o homem. E por isto é bom nós refletirmos sobre os aspectos desses dois nomes. Deus está no controle do mundo hoje, de cada detalhe, de tudo ao mesmo tempo, sempre preocupado com a salvação do homem. Porque o desejo de um Deus criador, de que nós possamos nos salvar, de nós possamos estar perto dele na eternidade. E como o apóstolo Paulo disse no Areópago de Atenas, para vários ouvintes, né, para romanos, judeus, gentios, ele diz aí lá: ainda que não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, está em Atos 17, versículo 27 e 28, é Paulo falando de Deus que ele nos move, nos faz andar, é por ele que nós existimos, porque por Deus nós somos criados. Por isso é importante e essencial
nós buscarmos corretamente a imagem clara desse Deus, que ela é equilibrada, baseada nas Sagradas Escrituras, e não por falácia de pessoas e, e que realmente interesses outros, manipulada por Satanás, que denigra o caráter de Deus, mas sim pelas Sagradas Escrituras, que elas revelam o caráter de um Deus criador e amoroso. Que você, meu amigo, minha amiga, tenha um dia prazeroso e deleitoso ao lado desse Criador do Universo. Um grande abraço do seu amigo João Carlos Amorim.